Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. Graças a Deus, chega o momento da palavra, de trazermos a mensagem de Deus. E hoje nós vamos meditar no Salmo de número 25, quando Davi roga a Deus que o livre de seus inimigos, perdoe os pecados. Mas também Davi, ele fala em segredo com Deus, em intimidade com Deus. Davi, ele lograva êxito, porque Deus estava com ele. Isso é um segredo dos vencedores, é a presença de Deus em nossas vidas. Esse salmo de Davi levanta a alma, levanta a sua voz e clama a Deus. Em Deus eu te confio, nunca me deixes confundido, nem deixe que meus inimigos triunfem sobre mim. A gente vai ouvir muito nos salmos essa palavra, inimigos, 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 e eles estão. Às vezes o inimigo está presente, a gente sabe que eles são, mas às vezes tem o inimigo, aquele que se faz de amigo, esse talvez seja o mais perigoso, porque está bem pertinho de você. E Davi teve essa experiência também, entristeceu a sua alma, porque aquele que o traía não era aquele distante, era aquele que comia pão na mesa com ele, era aquele que caminhava com ele. Mas Davi, ele tinha um segredo com Deus e Deus dava discernimento. No Salmo de número 25, o versículo de número 7 diz assim: o salmista, ele pedindo a Deus que Deus livrasse ele dos pecados da mocidade, das transgressões, mas segundo a misericórdia lembra de mim. E ali ele recebeu perdão porque ele confessava. Davi disse, nunca ele disse que era o rei santinho, pelo contrário, ele reconhecia suas iniquidades, seu pecado. A Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. E eu quero dizer algo para os amados ouvintes, que Davi tinha segredo com o Senhor. E no capítulo 25, verso 14, ele escreve: o segredo do Senhor é para aquele que os temem, que o temem, e ele lhe fará saber o seu segredo, o seu decreto. Davi aqui diz que Deus vai fazer saber até as batalhas que iremos enfrentar, os inimigos, mas quando tivermos mais conhecimento de Deus, segredo com Deus. E a Bíblia fala de pessoas que quiseram conhecer a Deus e buscar mais o Senhor, e foram mais íntimos de Deus. Quem não lembra de Moisés? Moisés falava com o Senhor face a face. Está escrito lá em Êxodo que ele falava com ele face a face. Tinha segredo com Deus. Tinha muitas batalhas, inimigos no acampamento, no arraial, mas Moisés buscava intimidade com Deus. É verdade que Deus tem se revelado. Muitas vezes nós não percebemos, mas Deus se revela. Se revela na natureza, tem se revelado na sua palavra, revelado na igreja, isso. E em Cristo é a melhor fotografia de Deus, a maior revelação, diz a palavra lá no livro de João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu diria aos irmãos que é impossível conhecer a Deus senão através de Jesus Cristo. João 14:6, o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém conhece o Pai, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Eu e o Pai somos um. E é interessante, irmãos, que Jesus, ele se revelou, ele se fez revelar e conhecer, e tornou Deus conhecido. Quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Como é que tu nos diz, mostra-nos o Pai? Então, amados irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, as religiões, de uma forma geral, são o esforço do homem para chegar a Deus.
O Evangelho é Deus se apresentando, é o esforço de Deus para chegar ao homem através de Cristo Jesus. Você tem conhecimento com Deus, você tem intimidade com Deus, mas o que é conhecimento de Deus, pastor? Conhecimento de Deus, irmãos, é fruto de uma experiência pessoal. O rei Davi tinha essa experiência, e ele diz no verso 25 e o verso 14, o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam, é para aqueles que têm experiência com Ele. Não se conhece bem a Deus nas lâminas de laboratório, nos tubos de ensaio. Não se conhece Deus, intimidade com Ele, nos programas avançados de computadores. Não é isso. Nas leituras e pesquisas cansativas, nas indagações filosóficas e questionamentos. Não. Isto pode oferecer muitas informações para você, mas o conhecimento de Deus, intimidade, é fruto de uma experiência pessoal. Jó, ele chegou a dizer, eu te conhecia só de ouvir falar, mas foi numa experiência com Deus que Jó conheceu melhor a Ele. Você precisa conhecer mais a Deus, buscando o Senhor, tendo intimidade com Ele, conversando com o Senhor. Não se apresse em sair da oração, leia a palavra, porque o conhecimento de Deus não é apenas fruto de uma experiência, é fruto de comunhão e intimidade com Ele. E sabe o que é intimidade? É convívio. Sabe o que é intimidade? É relacionamento. Já pensou alguém passar 2, 3 dias sem conversar com um amigo? 4 dias, uma semana, um mês? Que intimidade é essa? Precisamos conviver, precisamos ter relacionamento e experiência com Deus. Essa semana eu preguei na congregação Estação Nova sobre Enoque. Enoque tinha tanta intimidade com Deus que Deus o tomou para si. Na verdade, Enoque, ele andou com Deus e Deus o levou. Andar com Deus, conhecimento de Deus, é fruto não apenas de uma experiência, mas intimidade com Deus. Você já falou com Deus hoje? Você já leu a palavra de Deus hoje? A Bíblia diz que Abraão foi chamado de amigo de Deus, intimidade com Deus. O profeta Amós diz que Deus não fará coisa alguma se antes revelar seus segredos aos seus íntimos, aos seus servos, seus profetas. Quanto mais nós andamos com Deus, quanto mais você faz a obra, anda com Deus e vive com Deus, mais você conhece Deus e fica mais parecido com Ele. Então, queridos irmãos, esse salmo, Davi fala de intimidade com o Senhor e diz que nós precisamos conhecer mais a Deus, mas conhecer a Deus tem que ser uma experiência pessoal. Não é porque tem alguém, você tem um amigo que é pastor ou um amigo que é consagrado, é você que precisa ter a experiência, é ter intimidade com Deus. Mas eu já quero encerrar. O conhecimento de Deus é fruto de perseverança, de oração. Não pode desistir. Você precisa continuar. Não se cresce no conhecimento de Deus sem lutas. Não se cresce no conhecimento de Deus sem disciplina, sem disposição. Como uma pessoa espera crescer no conhecimento de Deus se não se dispõe a orar, a jejuar, a estudar a palavra, a ter essa intimidade com Deus? Você não conhece? Uma certa vez eu visitava alguém antigo no Evangelho, estava com uma doença gravíssima, e ali ele estava ali consciente e podia estar ouvindo a palavra, e ele tinha uma Bíblia próxima a ele, e eu pedi para ali abrir num livro determinado da Bíblia, um livro muito grande, conhecido, e ele não sabia por onde começar. Quantas pessoas não têm intimidade com a palavra, não são obreiros aprovados, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quantas pessoas não têm mais manejo da palavra do Senhor? Qual foi a última vez que você leu um livro da Bíblia? Qual foi a última vez que você leu o Evangelho? A pessoa só come quando chega na igreja, o pastor prega, ainda bem, porque em casa não lê Bíblia, no trabalho não lê Bíblia, a Bíblia é desprezada. Como uma pessoa espera crescer sem estudar a palavra do Senhor? O texto diz, lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, 1 a 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso significa que o conhecimento é dinâmico, ele é progressivo. O conhecimento de Deus é ilimitado. Paulo, o apóstolo, ele disse o seguinte, prossiga avante. Isso significa que há muitos desafios, há realmente muita coisa a aprender ainda.
O conhecimento de Deus não é estático, ele é dinâmico. Precisamos conhecer mais. Como pode isso? Vamos orar mais. Você não perde tempo em oração, você ganha. Podemos nos ajoelhar, orar, abrir a Bíblia e começar a ler textos que nos falam da grandeza e da majestade de Deus, glorificando e exaltando o seu santo nome. Seja um adorador. Invista mais tempo na adoração. Conheça Deus na intimidade. Não seja um mero visitante na sala do trono. Mas você entre, você permaneça lá. Isso vai mudar a sua vida. Comece a praticar isso agora e tenha mais intimidade com Deus. Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Você vai conhecer o seu segredo e vai conhecer seu conserto. Salmo 25, belíssimo salmo. Vamos começar agora. Comece a orar, comece a adorar. Invista na sua vida espiritual, que Deus vai te abençoar mais e mais. Salmo 25 é o salmo do dia.